Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Brasil está de graça, como está dizendo aqui Ricardo Xavier do SPX, famosa gestora, ou nós estamos aqui num trem da alegria de gastos, como diz Luiz Stuber. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A visão diferente desses dois gestores para que você tenha a sua própria visão. Se você já entendeu que mais do que nunca, principalmente no dia de hoje, estamos no ciclo da renda fixa e eu venho dizendo isso para você, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e olha, dá aquele joinha lá no sino de notificação, marque todas para você receber os nossos vídeos diários, sempre às 18 horas. E vamos lá porque o vídeo já começou e eu quero trazer aqui um resumo para você dessas duas visões diferentes. Só que antes de falar da visão diferente, eu quero deixar claro para você aqui que não se trata de maneira alguma de falarmos de política aqui no canal, mas sim de entendermos esse momento econômico que de uma forma ou de outra é influenciado pela política. Então, volto a repetir, comentários exclusivamente políticos serão deletados. Foque no econômico, é isso que importa. Vamos lá, vamos começar trazendo para você aí a visão de Rogério Xavier, então aí da SPX Capital, na qual ele diz então que o Brasil está de graça. Esse é o título da reportagem que você vê aí e ele traz então as informações, dizendo que câmbio está no lugar, juros estão fazendo o seu trabalho e por isso seria uma grande oportunidade no Brasil, principalmente aí na renda variável, de acordo com esse gestor. Na data que eu gravo esse vídeo, nós temos então aí a taxa Selic projetada para final desse ano, 2022, em 13,75 e para final de 2023 em 11,25. Então estamos falando aí de uma queda para o ano que vem, mas ainda mantendo a taxa Selic em 2 dígitos. Vamos lá, falando da inflação, a expectativa é que feche esse ano em 5,63. Para o ano que vem, próximo aí de 5% e o dólar girando em 5,20. Estes aí são os parâmetros do mercado financeiro que fizeram então Rogério Xavier dizer que o Brasil está de graça. Só que a gente precisa analisar um pouco melhor a visão dele. E aí vamos lá. Ele traz aí uma análise falando então da questão dos termos econômicos e ele diz aí que o ponto de partida para o governo não é ruim. E ele cita claramente que ele fala que a inflação que caiu de 12% para em torno de 5% ao ano. É bem verdade. Com a alta da taxa Selic que nós estamos verificando aí, a inflação está relativamente controlada. Eu digo relativamente porque não voltou ainda para a meta de inflação aí definida pelo Banco Central. Tampouco está tão alta quando estivemos aí em 12%, 11%. Então está relativamente controlado. E ela diz, essa inflação, para a expectativa que tínhamos no início do ano, é excepcional. Caiu para menos da metade, realmente é muito boa. Quando olhamos para a parte fiscal, vamos ter um superávit primário bastante expressivo e a relação dívida-PIB de 77%. Eu diria que a relação dívida-PIB muito melhor, inclusive que países desenvolvidos. Por isso, esse otimismo aí de Rogério Xavier da SPX. Mas continuando então aqui, eu quero trazer outras informações que ele traz aqui para você prestar atenção. E ele diz, por que o Brasil está de graça? Ele fala então da questão do waiver, da licença para gastar, que está sendo aí discutida entre o Executivo e o nosso Congresso. E ele diz, vamos botar uma equipe de qualidade. Eu dei destaque a essa informação porque eu venho dizendo para você que o mercado está de olho em duas principais questões. A primeira delas, claramente, é a equipe. E principalmente aí os líderes, os técnicos dessa equipe, do Ministério da Fazenda, que o mercado está de olho, e do Ministério aí da Economia principalmente. Então aí está todo mundo aguardando isso. E ele diz, vamos mostrar uma trajetória sustentável da dívida e do PIB. E acho que o investidor vai comprar essa história. Reafirmando então aí aquele positivismo aí com relação ao Brasil. E ele finaliza, acho que tem uma chance desse negócio dar certo e o preço está bom. Eu diria aí que o nível de otimismo de Rogério Xavier é extremamente elevado com o Brasil. Só que antes de prosseguir, eu quero que você coloque aí nos comentários.
Você está extremamente otimista como Rogério Xavier ou você está um pouco mais otimista, aliás, um pouco menos otimista, como, por exemplo, o Luiz Stuber? Escreve aí que eu quero entender. Só que para não dizer que ele está 100% otimista, ele coloca quais são as principais dúvidas dele. E olha, novamente ele expressa de forma clara. A grande dúvida daqui para frente é quanto à qualidade da equipe econômica. Vai anotando, porque em 2 momentos dessa reportagem, que é bem recente, do dia 8 de novembro, ele volta a colocar isso. Qualidade da equipe econômica. Você sabe que o mercado vive de expectativas. Então, se o novo presidente anunciar aí um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, que seja de respeito do mercado financeiro, certamente as expectativas vão ser positivas para o mercado brasileiro. E aí ele continua que o problema dele, na visão dele, são os compromissos assumidos daqui para frente. E, em particular, 2 deles. O Auxílio Brasil de 600 por mês e, aliás, eu acrescentaria um segundo dentro desse, que é o adicional por filho que foi prometido para o novo governo. Isso faz aumentar esses R$600 por 150 em cada filho. Então, é uma segunda preocupação. E ele diz ainda que é o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que foi prometido também. Então, essas duas são as 2 preocupações dele. E ele volta a falar novamente, será preciso encontrar pessoas e adotar políticas que estejam com a linha, com uma estratégia de cuidado com a questão fiscal. Então, agora, além de reiterar a preocupação com as pessoas, voltou a trazer a questão fiscal. Como o mercado vive de expectativas, ainda que você dê uma notícia ruim, mas diga que essa notícia vai ser temporária e você cumprir com isso, o mercado aceita. O grande problema é a indefinição, é não dar número e nem prazo para as notícias ruins. Aí certamente o mercado vai punir. Agora vamos trazer a outra visão, a visão de Luiz Stuber, do famoso Fundo Verde, que olha, está realmente muito bem nesse ano de 2023. Na carta lançada aí do Fundo Verde desse mês, ele trouxe algumas preocupações, principalmente aí com os gastos descontrolados, com o que ele chamou aí da PEC da transição, ou PEC do trem da alegria. Essa aí é a preocupação de Luiz Stuber do Fundo Verde. E ele diz ainda que ele está de olho em possíveis solavancos. Olha, nós já estamos verificando isso, taxas do Tesouro disparando, e eu nem preciso dizer que eu avisei. Aguarde, porque momentos melhores estão chegando. E aqui no subtítulo diz, gestora informou que iniciou proteções na Bolsa Brasileira. O que significa proteções? Que no caso aí de Luiz Stuber, ele não está nada otimista com a Bolsa Brasileira, está se protegendo. E ele diz também que tem forte aposta no petróleo, ou seja, para ele o petróleo já deve estar atingindo aí um suporte e não deve cair mais do que isso. Vamos entender um pouco melhor. De forma bastante crítica, então começa o texto assim, bastante crítica, ou seja, Luiz Stuber está realmente preocupado com essa PEC da transição, que ele está dizendo que é um trem da alegria brasiliense. Por que ele fala em trem de alegria? Porque vai ter aumento dos gastos e ele ainda cita de forma descontrolada ao se falar no montante de 200 bilhões. Realmente, as discussões com o Congresso estão aí projetando um valor de aumento da despesa entre 170 e 200 bilhões, que não tem espaço aí no teto de gastos. Então, alguma solução vai ter que ser feita. Muito provavelmente vai ser uma PEC, que vai precisar, então, fazer alteração aí da Constituição. E ele diz, algo completamente descabido esse valor de 200 bilhões. E ele ainda prossegue, que na avaliação dele, o novo presidente garantiu ao longo do tempo que vai ter uma responsabilidade fiscal. E agora é hora de mostrar algo concreto. E é o que eu tenho falado então para você. Se vai ter uma despesa, tem que se colocar um limite e uma data. Se deixar solto, é o que ele está dizendo. É o trem da alegria. Podem entrar diversas outras despesas, esse valor aumentar e não ficar com um período claramente definido. Então repara aí que a visão de Luiz Stuber, como diz o texto, é bastante crítica e eu diria bastante negativa. E ainda complementa a reportagem. Essa espécie de la garantia sou eu, ou seja, a garantia sou eu, que o Lula vem colocando aí ao longo dos seus discursos,
que ele sabe o que é responsabilidade fiscal, pode ser perigosa e ter vida bastante curta se não for seguida de decisões e comportamentos. Luiz Sturger está dizendo aí, em outras palavras, que não precisa só falar, precisa agir, colocar data, colocar prazo e mostrar principalmente como vai fazer. É a ação que ele quer, então, ver aí no mercado. E ele ainda traz aqui como exemplo o que aconteceu lá no governo do Reino Unido, com a ex-primeira-ministra Liz Truss, que não durou nem 2 meses. Caiu rapidamente aí, quando tentou fazer uma mudança bem radical num polêmico plano que foi anunciado aí há menos de 2 meses. Então veja que o mercado pune e pune muito rapidamente. E aí ele diz ainda sobre o PEC, a PEC do trem da alegria. De olhos em possíveis solavancos no mercado, então ele já está prevendo essa questão, informou que iniciou proteção, hedge na Bolsa Brasileira. Então ele tem investimento, mas ele está se protegendo porque acha que vai ter realmente grandes oscilações. E ele diz que na parte de juros está comprada, manteve aí a posição comprada em inflação implícita. Olha aí, nós estamos falando então aí de investimentos no Tesouro IPCA. Preocupação com inflação realmente. Meus amigos, o que eu quero trazer aqui para vocês são visões diferentes para que você compreenda. Então você viu aí o Rogério Xavier trazendo a preocupação dele realmente aí num nível que eu diria pequeno, dizendo que a Bolsa Brasileira está barata, que realmente é o momento e que ele não vê grandes preocupações. Já Luiz Sturger com a visão bastante contrária. E você? Você está vendo o que para o próximo ano? E olha, se a sua visão é de longo prazo, não é preocupação para esse ano, para o ano que vem, lá embaixo, lá na descrição, eu coloquei para você se inscrever para o nosso curso de Previdência Privada. Planeje o seu futuro e o da sua família para que você não seja pega por surpresa com relação a essas mudanças que podem sim acontecer. E aí, se planejando para o futuro, você fica tranquilo. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que tenha a sua opinião para investir aí de maneira objetiva e segura. Um abraço e até o próximo vídeo.